eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Pode erguer essa mão direita aos céus aí. Você vai pregar para a sua alma. Você vai pregar para você mesmo. Porque muitas das vezes a circunstância e a situação fazem eu me sentir quem eu não sou. E eu e você precisamos nessa noite mergulhar na palavra de Deus e entender que você não é o que você pensa que você é. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é o que a situação tem feito com você. Eu e você somos todos que Deus diz que nós somos. Erga a mão direita aos céus, diga: eu sou tudo que Deus diz que eu sou. Amém? Quero ler com você a palavra de Deus no livro de Gênesis. Quando você quer conhecer um projeto, eu amo o livro de Gênesis. Toda vez que você vai ler o livro de Gênesis, a palavra se renova. Tem familiares do pessoal que foi no encontro com Deus? Ergue as mãos aí, os familiares. Eu quero dizer que você está recebendo uma pessoa nova, transformada, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E talvez as pessoas pensem: meu Deus, o que houve? O que essas pessoas descobriram, que muitas das vezes nós não sabemos? É que na verdade elas descobriram quem elas são em Deus. Eu quero poder partilhar com você o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Muito conhecido. Diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, tenha ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Diga graças a Deus, tome seu assento, me dê sua atenção. A vida de cada um de nós, ela passa por ciclos, e todos nós vamos viver esses ciclos. Tem momentos da nossa vida, e para a glória de Jesus, que tudo vai bem, tudo é maravilhoso, tudo é lindo, tudo é colorido. Mas tem momentos da nossa vida em que as coisas às vezes não vão muito bem. Tem momentos de luta, de dificuldade, de tristeza, aonde as cores parecem que foram embora, aonde parece que tudo que tu coloca a mão não dá certo. E a nossa tendência é, nesse momento da luta, da dor, nós olharmos para o fruto que estamos dando e questionarmos quem nós somos. Puxa vida, eu sou um fracassado, eu sou um derrotado. A minha vida não anda para frente, a minha vida não está saindo do lugar. Eu começo a entrar num ciclo de derrota e começo a não respeitar mais nem a mim mesmo pela visão que tenho de mim. E na verdade são circunstâncias, são situações, e eu quero dizer algo já no início dessa pregação: essa luta não vai durar para sempre, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, Deus é um Deus que muda, Deus é um Deus que transforma. Agora, como é que eu faço, pastor, para manter o equilíbrio na hora da luta? Como é que eu faço para manter a cabeça erguida na hora da dificuldade? Não é algo fácil para nenhum de nós. Mas existe algo no ensino de Deus que pode ser uma luz direcionadora para a minha vida e para a sua. Eu quero dissecar contigo um pouquinho o livro de Gênesis. A palavra Gênesis é início, é o início de tudo. E quando você quer uma informação mais fidedigna, é como se fosse algo original que tiraram uma cópia de uma cópia, de uma cópia, de uma cópia. Ao longo do período, as cópias vão perdendo a qualidade, e daqui a pouco você olha para cá e você fica com dúvida no conteúdo. Eu preciso voltar e olhar o original. O livro de Gênesis é isso. O livro de Gênesis tem todo o ensino da humanidade, da intenção de Deus, do poder, da autoridade, da visão e muitas outras coisas. Eu quero poder partilhar com você só rapidamente sobre a formação. O livro de Gênesis diz: no primeiro dia
A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Ele disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou luz de trevas, e foi o primeiro dia. O primeiro ensino, e Deus chamou a luz de dia e as trevas de... Vamos junto, a luz de dia e as trevas de... No primeiro dia foi a criação de Deus, e Ele disse: haja luz. E a primeira providência e a primeira coisa que acontece é quando a luz de Deus entra na minha vida e na sua. É inevitável, irmãos, vai haver um momento de separação. Deus separa aquilo que não é dele. Deus separa aquilo que não é agradável, aquilo que prejudica, aquilo que está fazendo mal para a sua saúde, para o seu casamento, para a sua vida. Então a primeira marca de Deus é a criação da luz do dia, da noite e a separação. Interessante que no segundo dia Deus faz separação das águas, da porção seca, e chama a porção seca de terra e a água de mares, e vai o segundo dia. E Deus, quando cria a porção seca, Deus, ele fala com a terra e ele diz: produza ervas que deem semente e árvores que deem frutos. Deus fala com a terra para que a terra produza sementes, potencial. Irmãos, eu quero que dentro disso, é muito rápido o culto, mas vai pegando algumas chaves. Deus não trabalha com floresta. Deus trabalha com sementes. Ele vai te dar uma semente que é um sonho, Ele vai te dar uma semente que é fé, Ele vai te dar uma semente de início. Essa semente, quando você começa a regar, quando você começa a colocar a tua fé em ação, você não enxerga só uma semente, você olha para uma pequena semente na sua mão, e pela fé você já vê a floresta. Tem alguém vivo aí? Na criação, Deus revela como é o coração de Deus. Muitas pessoas não valorizam os primeiros inícios, as primeiras mudanças. O pessoal que voltou do encontro, eu quero falar com os familiares: ajude a regar a semente de Deus. Ai, pastor, mas ele fez tal coisa. Irmãos, ele está no processo. Mas todo mundo que teve, abriu seu coração, como alguns irmãos que falaram aqui, e eu vou falar no sentido figurado, estão grávidos de uma semente de Deus dentro deles. E pela fé, se eu sou você, familiar, ao invés de dizer: do que adianta você ir na igreja se é para fazer isso? Eu vou dizer: vá ao culto, vai ouvir a palavra, vai para o GC, vai para onde essa semente ela vai frutificar, ela vai multiplicar, porque de toda semente ela dá o fruto, e quem acaba comendo o fruto é você que está perto. Alguém vivo aí? Interessante. O livro de Gênesis 1:12 diz: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, e tudo a sua espécie, árvores que davam frutos, cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi o terceiro dia. Haja luminares, expansão nos céus, e haja separação entre dia e noite, e sejam eles sinalização de prazos, estações e dias. E sejam para o luzeiro no firmamento dos céus, e para iluminar a terra, e assim se fez. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e foi o 4º dia. Para um pouco. O luzeiro que governa o dia, qual o nome dele? E o que governa a noite? Quando foram criados? Mas Deus criou a luz no primeiro dia. Ele criou o dia e criou a noite. Que luz era essa? Que luz era essa que no primeiro dia foi a primeira coisa que Deus criou? Se o sol e a lua foram criados somente no 4º dia. Interessante. No livro de Apocalipse 21:23 diz: e a cidade não precisará de sol, nem de lua,
para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro será a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nele nunca mais jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e sou o ômega, diz o Senhor, aquele que era, o há de vir e o Todo-Poderoso. Eu não sei se você pegou, mas escute. Desde a criação, a primeira luz é o próprio Jesus Cristo, é o próprio Verbo, é a própria encarnação de Jesus na materialização, a missão de Jesus. E o interessante é que Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Talvez você não entenda isso, então é preciso recorrermos aos ensinos. O alfa e o ômega é a primeira letra do alfabeto e a última letra do alfabeto, que acaba exemplificando o poder de Deus. Alfa é a primeira letra, ômega é a última letra. Agora escute, Jesus estava dizendo: eu sou o primeiro que comecei lá em Gênesis, e a minha luz estava com você lá em Gênesis. No Apocalipse, o último versículo do Apocalipse, o Senhor está dizendo: lá o Cordeiro será a sua lâmpada. O Senhor, Ele não faltará sobre a minha vida, sobre a sua, desde antes da criação do homem, até a eternidade da eternidade. O Senhor tem um plano, Ele tem um projeto, Ele vai ser a luz que vai guiar eu e você, não somente agora, não somente nas decisões, não somente naquilo que eu tenho que tomar decisão hoje, mas por toda a eternidade, Ele será a nossa luz. Agora interessante, pastor, por que você está falando isso? Porque na verdade, quando em Gênesis 1:26 o Senhor disse, escute, quando Deus cria todas as coisas, o Senhor olha para a terra e diz: terra, produza árvores, que haja semente nelas. Quando o Senhor olha para as águas e diz: águas, produzam seres que andam dentro de você. Mas quando Deus vai produzir você e eu, Ele diz, Ele fala com Ele mesmo, Ele diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Alguns ensinos. A primeira coisa que precisa você gravar: se uma árvore é tirada da terra, o que acontece com ela? O que acontece com ela? Se um peixe é tirado da água, o que acontece com ele? Se você se afasta de Deus, quando eu e você nos afastamos da fonte, nós também morremos espiritualmente. O que mantém você vivo, a tua fé viva, a tua vitória viva, a tua família inteira, o seu coração forte para poder lutar os tempos de lutas, não é tua força, não é tua sabedoria, não é tua intelectualidade. O que mantém eu e você forte é a nossa conexão com a fonte. A força vem da fonte. O interessante que quando nós falamos sobre isso, Satanás faz de tudo para desmerecer a pessoa humana. E muitas das vezes nós nos sentimos sem valor, sem condições, vencido por um monte de coisas, vencido por luta, tristeza, depressão, vícios, prostituição e tantas outras guerras que temos que lutar. E nos sentimos pequeninos. Eu quero que abra seu coração e eu quero que você escute como Deus vê você, como Deus enxerga você, como Deus formou você. O livro de Salmos, escute, 82:6, diz assim: e eu disse, sois deuses, sois filhos do Altíssimo.
O Senhor está falando e trata eu e você. Ah, pastor, agora vamos se achar. Não, é como Deus nos criou. Parece até uma arrogância no coração humano, mas é o propósito de Deus. O livro de João 10:34 diz: e replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei? E disse: sois deuses, com D minúsculo. Salmos 8:5: fizestes, no entanto, um pouco menor do que deuses, e de glória e honra o coroastes. Alguém recebe pelo amor de Deus? O livro de Hebreus 2:7 diz: o fizestes um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroastes, e constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Você não é qualquer coisa, você não é qualquer um. Deus não criou você por acaso. Ele criou você com um projeto, com um propósito, com um fundamento. E Deus olha para você exatamente como Ele criou. Quando eu quero conhecer algo, eu preciso falar com o fabricante que fabricou, o que tinha no coração dele, qual é a intenção dele. Pastor, parece arrogância da gente. Não, irmão. Eu e você precisamos nos posicionar e ser tudo que Deus criou para eu e você ser. Tem alguém vivo aí? O Senhor disse que te criou um pouco menor do que os anjos, e de glória e honra o coroastes, e o constituíste sobre todas as obras das suas mãos. No livro de Gênesis 1:26 ele diz: e vos deu domínio. Esse domínio não é para dominar pessoas, é um domínio para dominar circunstâncias. E o interessante, que parece meio sem sentido, quando em outro versículo diz domine sobre as árvores. Parece uma coisa maluca você olhar para a árvore e falar: eu domino você. Mas veja como as coisas acontecem. Quantas pessoas são dominadas pelas árvores? Quantas pessoas estão aprisionadas em vício, lutando seriamente contra isso? E vícios são plantas. Quando inverte o governo, tem pessoas que estão prostradas diante daquilo que Deus criou e que Ele deveria dominar. São dominados por gostos, são dominados por vícios, são dominados por circunstâncias. Tem alguém vivo aí? Deus não te chamou para ser dominado por nada, irmão. Deus te chamou para dominar. Como é que eu venço, pastor? Quando eu olho o original de Deus. Agora só tem um lugar onde eu e você vamos ter força. É junto da fonte. Aí você pode me dizer: pastor, mas isso é Velho Testamento. Antes do pecado, o homem pecou e perdeu a semelhança com Deus. E perdeu a imagem de Deus. E eu vou dizer sim, é verdade. Mas na verdade no livro de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz assim: e se alguém se converter, tem alguém convertido aqui? É contigo que Deus está falando, tem alguém convertido aqui? Quando te converterdes, o véu lhe é tirado do rosto, e ele contempla por espelho a glória do Senhor, e ele é transformado de glória em glória, na própria imagem do Senhor, o Espírito. Aquilo que o diabo roubou com o pecado, aquilo que o diabo fez para dominar eu e você, quando você aceita o Senhor Jesus, você é transformado. Glória significa presença. Pastor, não estou entendendo. Você está proibido de sair pelaquela porta do jeito que você entrou, porque a glória de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. E você, quando sair por aquela porta, você pode ter entrado como um derrotado, como um fracassado, como um abatido, como um destruído. Mas irmão, depois dessa palavra você vai dizer: Deus, eu entendi que quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, a presença dEle na minha vida não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Eu sou transformado de glória em glória. O medo vai indo embora, a fraqueza vai indo embora, e eu recupero a imagem, o poder e a autoridade de Deus
E quando contemplares a face do Senhor como por espelho, você é transformado de glória em glória, na própria imagem, a saber, o Senhor, o Espírito. O Senhor está te chamando para assumir governo. Alguém entende o que eu estou pregando aqui? Não diga nessa situação, eu não tenho controle, ela é maior que eu. Isso é você carnal, é você longe da fonte. Quando você se conecta com a fonte, versículos como o do apóstolo Paulo, que dizem, eu tudo não está falando qualquer coisa, não está falando qualquer área, não está falando que na área tal tu não tem força. O apóstolo Paulo estava dizendo, eu tudo posso. Ele estava se referindo ao homem original, ao homem do domínio, ao homem que tem a imagem de Deus, tem a semelhança de Deus, tem o poder de Deus, tem a autoridade de Deus. Pastor, mas eu sou pecador. Olha para a cruz, que quando você olha para a cruz, você é transformado. Os nossos pecados são colocados aos pés da cruz de Cristo, e eu e você tomamos a autoridade de Deus contra todas as áreas que nos afrontam. Meu Deus do céu, cadê os crentes dessa igreja? Sabe qual é a mentira do diabo? É que esse vício é maior que você. A mentira do diabo é dizer que essa depressão é maior que você. A mentira do diabo é dizer que essa luta no casamento é maior que você. A mentira do diabo é dizer que o seu filho, a desonra dele é maior que você. Sabe qual é a mentira do diabo? É dizer que os seus pais não têm saída, não têm solução. A mentira do diabo é dizer que você não consegue, você não pode. Então ele aprisiona você. Ei, mas nessa noite, o Senhor está trazendo o homem original que Ele criou. Ele não criou um homem para ser dominado pelo diabo, mas Ele criou homem e mulher para dominar sobre essa terra. Tem algum voluntário aí a fazer isso? Se coloca de pé em nome de Jesus. Ah, Deus. 2 Coríntios 3,16. Quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é tirado. Ora, escute, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. Deus não reforma, Deus não melhora, Deus não dá uma ajudinha. Quando eu me entrego para o Senhor, eu não melhoro, eu sou transformado. Aquilo que me prendia não me prende mais, aquilo que eu tinha medo já não tenho mais, aquilo que me amarrava não me amarra mais, porque eu descobri a minha identidade de Deus. Eu sou transformado de glória em glória, significa a presença de Deus. Toda vez que você entrar na presença de Deus, você tem que sair diferente. Sou transformado em quê, pastor? Escute isso. Coloca para mim esse versículo aí, filho. Eles precisam ler. 2 Coríntios 3,18. Olha aqui. E todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. No que somos transformados? Vamos junto, no que somos transformados? Satanás não vai fugir de você por você, mas ele vai fugir de você pela imagem de Deus sobre a tua vida, pela unção do Espírito sobre a tua vida, pela autoridade de Deus. Não se contente com nada menos do que domínio, não se contente com nada menos do que ser líder, do que poder de alguma forma coordenar. Não se contente de forma alguma com circunstâncias de derrota. Isso pode ser momentâneo, mas a sua identidade não é de derrotado, a sua identidade não é de alguém que oh, pastor, eu sou o fracasso de pessoa. Não é não. Você é a imagem de Deus. Há um poder de Deus sobre a sua vida. Tem alguém que está recebendo esse poder aí? Há um poder de Deus. Mas isso só acontece
E muitas pessoas ignoram esse final. Quando eu estou conectado com a fonte. A força contra os demônios, contra o ataque do inimigo, contra o vício, contra tudo que tu quer lutar, não está na força do seu braço. Está na sua submissão a Deus. A minha oração é que a glória do Senhor, ela possa encher esse lugar. E eu e você possamos ser transformados. As nossas lutas e as nossas guerras possam ser vencidas no poder do nome do Senhor Jesus. Eu não estou falando do mundo de Bob, onde nada acontece. Eu estou falando da vida real, da luta real. Mas quando você estiver debaixo de uma luta e de uma guerra, não deixa que a circunstância defina o teu caráter. Mas o teu caráter muda a circunstância. Você vai dizer: Senhor, eu sou teu filho. O Senhor me criou com domínio, com propósito. Me capacita para lutar essa guerra. Me capacita para enfrentar essa luta. Me capacita nessa área. Me dá visão, me dá direção. Isso tudo nós adquirimos quando a glória do Senhor é manifesta. E eu quero que nesse momento, encerrando esse culto, eu quero que você peça que a glória do Senhor toque a sua vida. Deixa o Senhor, coloque as mãos sobre seu coração. Fale com Deus. Faça a sua oração. Irmão, você já fez o mais difícil, que é chegar até aqui. Tem gente que veio que não queria nem vir, nem queria estar aqui. Você está num ambiente, num lugar aonde a presença de Deus está. Abra esse coração. Diga: Deus, eu quero nessa noite ser tocado por Ti. Eu quero nesta noite sentir a Tua glória, a força que vem de Ti, a unção que vem de Ti. Eu posso ter entrado desanimado por aquele lugar, mas eu sei que a Tua presença pode me renovar. O Senhor vai me dar domínio, vai me dar vitória nessa situação. Vai falando com Deus aí.